A casa caiu. Hackeei o hacker. Peguei toda a mentira. Na sequência eu vou mostrar como hackeei a organização e o planejamento dos hackers, mas depois da vinheta. Importante você assistir esse vídeo até o fim, para ver como eu, com muita facilidade, hackeio a história dos hackers. Vamos lá, começando pelos fatos, para a gente poder mapear a coisa toda. Como eu estou ajudando a PF nessa investigação. Coisas que a PF já sabe. Antes de hackear as autoridades, ele, o Walter Delgatti, não tinha nenhuma atuação ou preocupação com questões nacionais e políticas. Era apenas um criminoso comum, praticava crimes de encomenda ou para uso próprio, como por exemplo clonagem de cartões de crédito, falsificação de documentos e também praticava crimes através da internet, crimes conhecidos como cibernéticos, mas de um cara que não se interessava por política. Isso fica comprovado pelo rastro deixado por ele nas redes e na ficha de seus crimes comuns. Do nada, esse cara que não se interessava por política passou a ser um cara com uma consciência política. Como pode ser? Ou foi uma encomenda? Mas se foi uma encomenda, quem você acha que encomendou? Como eu já mencionei, os rastros dele pelos trilhos do crime e analisando o seu perfil na internet, ao que tudo indica, e as indicações são sólidas, ele recebeu orientação para hackear essas autoridades. Uma informação muito importante: muito antes do governo Bolsonaro, o Walter Delgatti já era conhecido por crimes de estupro, dopando com o Boa Noite Cinderela. Uma mulher que depois retirou a acusação, mas vai vendo. Já havia hackeado o celular de um promotor de Araraquara que investigava o Walter pelo porte de remédios ilegais e o caso do estupro da Cinderela. Ele, o Walter, já existia e operava e era conhecido no governo Dilma PT, antes do Bolsonaro se eleger presidente. Agora vou te dizer o que o Walter contou para a PF. O Walter desenhou para a PF o caminho que ele usou para chegar ao Glenn Greenwald. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number Esse é o caminho que o Walter disse que fez. O que você acha? É verdade ou mentira? Olhou bem o gráfico? Dá uma pausa aí no vídeo e olha bem esse fluxograma. Agora vou ler a construção do álibi da Manuela. A nota da Manuela Dávila na íntegra. Diz a Manuela Dávila: tomando ciência pela imprensa das alusões feitas ao meu nome na investigação de fatos divulgados pela Intercept Brasil e por me encontrar no exterior em atividades programadas desde o início do ano corrente, eu interrompo os esclarecimentos dela e te pergunto: se isso não tem cara de álibi preparado por 2 ou mais integrantes de um plano encomendado e muito bem feito. O hacking não foi feito por um amador e tem muita inteligência envolvida no planejamento. O Walter é conhecido como gênio louco. Louco sim, genialidade dele tem um planejamento de gente que entende, que programa. Agente internacional talvez. Imagine que o hacker, a Manuela e outros planejadores planejaram o seguinte: Manuela, diz um dos planejadores, você programa uma saída do país, vai para os Estados Unidos, aí o Walter invade o seu celular. entendeu? O planejamento, o álibi. Mas antes de eu continuar a ler o álibi da Manuela, que ela publicou, deixa eu voltar à lista. Esse fluxograma, aí numerado de 1 a 8, e preste bem atenção nas falhas. Ele hackeia o celular do promotor Manuel Zanin Bombardi. Mas como ele conseguiu o celular do promotor que o acusava de tráfico de drogas? Vou te mostrar logo mais que para conseguir o número do celular do Verdivaldo,
ele teve de invadir o celular da Manu, ligar para a Manu e pedir o número do celular do Glenn. Agora veja o item 2. Procurador do MPF não identificado. E através desse procurador, o Walter chega a um grupo de procuradores do Telegram. Só que o Walter não se lembra como chegou no procurador do MPF, esse não identificado. Como não se lembra? Quando a gente hackeia, fica pegadas estampadas em logins do hackeamento. Quem entende sabe do que eu estou falando. 3. O procurador do MPF também não identificado. De repente, não sabe quem é o procurador. 5. E do Kim para o Alexandre, do STF. 6. Do Alexandre, do STF, para o Rodrigo Janot. Para um cara decidir, escolher, dentre uma enorme agenda de políticos, como por exemplo do Kim para o Alexandre, e da enorme agenda de contatos do Alexandre de Moraes para a agenda do Rodrigo Janot, que por acaso foi procurador-geral da República e muito envolvido com a Lava Jato. Concorda que o hacker, que nunca teve interesse por política, como já ficou constatado pelo perfil dele nas redes sociais, que ele, o Walter, não tinha e não tem e nunca teve nenhuma aptidão e conhecimento de política? Como é então que ele faz as escolhas, diferencia e decide por esse fluxograma, por essa escadinha de políticos e chega ao 7, que é a super força-tarefa do Deltan e etc. E então ao bola 8. É o item 8, o bola da vez. Coincidência que o 8 é o juiz Sérgio Moro? Aí então começa a escadinha sem nenhuma conexão do 8 para o 1, que é o próximo fluxograma. Veja aí, essa é a segunda parte desse fluxograma que começa com o pesão. O pesão é o número 1 nesse fluxograma. E é como o Walter usa para explicar ter chegado na intragável Manuela Dávila, passando por Dilma, que esteve em Moscou, na Rússia, com a Gleisi Hoffmann. Coincidência? E daí, da Dilma, ele chega na Manuela. E da Manuela, ele chega no Verdivaldo. Mas notem que o Walter não se lembra como teve acesso ao número 1 desse fluxograma, que é o pesão. Mas foi através da agenda do pesão que ele chegou na agenda de contatos da Dilma. E dos contatos, e da agenda de contatos da Dilma, na agenda de contatos da Manu. E a Manu, então, deu o contato do Glenn Verdivaldo para o Walter. Mas você se lembra que o Walter não se lembra de alguns detalhes? Então, eu vou ajudar o Walter a se lembrar. Estas são as informações que eu recebi de um hackeador misterioso que me contatou e cuja fonte não posso revelar. Revelações. O Walter foi contatado por ex-autoridades do PT e do PSOL. E com o conhecimento do Centrão, o Centrão do Rodrigo, um tal de Maia, mas não emagrece, só engorda. Maia, essa foi ruim. Uma vez contatado por essas ex-autoridades, The number you have dialed has been changed. um tal de russo os orientou a procurar um hacker brasileiro, um criminoso comum, mas que tivesse alguma habilidade com clonagem de cartões de crédito e hacking. E como vocês sabem, os fundadores e donos do Telegram são dois russos irmãos, o Nikolai e o Pavel Durov. Mas por que contratar um hacker, um criminoso comum? Me pergunta. Porque em caso de ser pego, e claro que seria pego assim como foi realmente pego, para que não pudesse de forma alguma fazer uma ligação com a inteligência russa.
Veja aí a presença do serviço de inteligência, espionagem e apoio militar russo no Brasil. Como você já sabe, o Diretório ou Serviço de Inteligência Russa não só está presente no Brasil, mas em toda a América Latina, Venezuela principalmente e claramente. Então, voltando às características do hacker, tinha de ser um cara inteligente, mas não o suficiente para não deixar rastros que expusesse ou que incriminasse as autoridades russas, que foram contatadas recentemente por duas personalidades brasileiras secretamente autorizadas. O plano: fornecer através do superseguro Telegram dos irmãos russos Nikolai e Pavel Durov as informações do então muito protegido e seguro aplicativo que de repente, deixou de ser um aplicativo mundialmente conhecido como super seguro ao ponto de ser super frágil. Que um hacker clonador de cartão de crédito e usuário de Boa Noite Cinderela para estuprar as suas vítimas, de repente, do nada, hackeia todas as autoridades brasileiras, burla toda a segurança dos serviços secretos de inteligência brasileira, a ABIN, a GSI e etc. Ora, tirem as suas próprias conclusões. Vamos voltar ao álibi da Manuela. A Manuela esclarece. No dia 12 de maio, fui comunicado pelo aplicativo Telegram de que, naquele mesmo dia, meu dispositivo havia sido invadido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Minutos depois, pelo mesmo aplicativo, recebi mensagem de pessoa que, inicialmente, se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos, para a seguir afirmar que ele não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras. Sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país. Lembre-se que o Walter nunca teve envolvimento político. Continuando com o álibi. Ele afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. Pela invasão do meu celular e pelas mensagens enviadas, eu imaginei que se tratasse de alguma armadilha montada pelos meus adversários políticos. Por isso, e apesar de ser jornalista e por estar apta a produzir matérias com sigilo de fonte, repassei ao invasor do meu celular o contato do reconhecido e renomado jornalista investigativo Glenn Greenwald. Espera lá. Pelo amor de Deus. Ela tem o celular invadido e passa a bater papo com o invasor. E ainda por cima ela passa o contato do Glenn Verdivaldo. Ué. Mas se o Walter conseguiu todos os contatos de governadores do Pezão, se conseguiu os contatos da ex-presidente Dilma, sem falar com eles, dos procuradores da Lava Jato, do Janot, do Alexandre, do STF, por que ele precisava pedir para a boba da Manuela o telefone do Glenn? Por quê? Era só ele pegar a agenda dela, assim como ele pegou de todas as outras vítimas que invadiu. Sem muito esforço, está aí o e-mail dos fundadores da Intercept. É só procurar na internet. Só com e-mail já seria o suficiente para o Glenn ligar correndo para o Walter. Mas vamos continuar com a historinha da carochinha da Manu. Continuando o álibi. Desconheço, portanto, a identidade de quem invadiu meu celular e desde já coloco-me à inteira disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos em apuração. Estou, por isso, orientando os meus advogados a procederem à imediata entrega das cópias das mensagens que recebi
pelo aplicativo da Telegram à Polícia Federal, bem como formalmente informar a quem tem direito que estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o ocorrido e para apresentar o meu aparelho celular a exame pericial. Pessoal, não esqueça de se inscrever para receber mais notícias e saber quando posto novos vídeos. E dê uma olhadinha aí no meu novo playlist, Manchetes num Lugar Só. É uma seleção de manchetes de notícias para você decidir o que você quer assistir aí em outros canais, beleza? Eu gostaria de saber a sua conclusão desse meu hackeamento das cabeças desinteligentes, desses obstrutores do crescimento e elevação do Brasil à potência que o Brasil merece, e não a um Brasil soviético, stalinista, autoritário, de uma composta ditadura do proletariado. Explico: proletariado. Proletariado significa conjunto de trabalhadores. Então eu peço desculpas, pois não é ditadura do conjunto dos trabalhadores, e sim uma ditadura dos vagabundos do PT, do PSOL, do PCdoB e do Centrão. Zangão Blues. Hello? Era só ele pegar a agenda dela, assim como ele pegou de todas as outras vítimas que invadiu. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.